Beleza? Tá, então vamos lá. Nós entramos agora numa nova série. Dentro desse semestre, nós estamos com o tema falando sobre geração manipulada, fake news ou não, né? E aí, como todos já puderam acompanhar, a nossa primeira série dentro desse tema foi a série Igreja, fake news ou não. Depois, nós passamos para a série Geração manipulada, fake news ou não. E agora nós estamos na série, começando uma nova série, que é A Bíblia Vale para os Dias de Hoje. E dentro dessa série a gente vai trazer algumas mensagens, né? E a primeira mensagem, que é a de hoje à noite, nós estamos com a proposta de falar sobre se a Bíblia é um documento confiável. E eu imagino que para pessoas que estão envolvidas já em um contexto religioso e que tem a Bíblia como base fundamental, que na verdade é a maioria de nós, né? Eu acredito que essa pergunta possa parecer um tanto insignificante na vida. Como assim, será que a Bíblia vale nos dias de hoje? Ela é parte da minha fé e, é claro, é uma resposta meio que automática, óbvia, né? Será que a Bíblia é um documento confiável? Mas o que a gente tem visto é que, mesmo parecendo ser uma pergunta que tem uma resposta muito óbvia, a gente acompanha que vários cristãos que têm a sua fé, né, baseada na Bíblia, não sabem responder pela sua fé, não sabem dar razão pela sua fé quando são confrontados. E o mundo hoje em dia, no nosso, por exemplo, né, no nosso meio acadêmico, lá na faculdade, Isabela, nós passamos, eu pelo menos particularmente já passei por situações que eu fui confrontada por professores e conheço casos de pessoas próximas que também já passaram por situações similares e muita gente acaba ficando travado, não sabe responder. Peraí, qual que é a importância da Bíblia no nosso contexto literário, de sociedade? Tem muita gente que não consegue explicar nem como que surgiu a Bíblia, contar sobre tanto a importância quanto o valor social, como o valor revolucionário que a Bíblia trouxe. E aí essas pessoas acabam caindo em comentários de professores ou outras pessoas que fazem, né, falando, a Bíblia não passa de um conto de fadas, são fábulas. E aí isso intimida muitos cristãos. Então, a proposta da gente estar trazendo essa pergunta é para realmente fazer a gente refletir. Será que a Bíblia é um documento confiável? Se a gente for pensar na parte da literatura, da nossa sociedade, do mundo? Então, vamos conversar um pouco sobre isso hoje à noite. E eu quero trazer alguns pontos que me chamam a atenção sobre a Bíblia e também contextualizar ela. O que é ela, como ela surgiu e a importância dela. Então, vamos lá? Para não perder tempo. Para começar, então, né, o que é a Bíblia? A Bíblia é um livro composto por 66 livros que tem 40 autores, né? E 40 homens escreveram a Bíblia. E aonde que a Bíblia foi escrita? A gente pode dizer que ela foi escrita em 3 continentes diferentes: prisões, palácios e campos. Esses 3 ambientes diferentes. E como que a Bíblia foi escrita? A Bíblia, ela é uma junção de partes cortadas e colecionadas pelos judeus. Os judeus que faziam a junção, né, dos textos ao longo da história deles, porque antes de eles juntarem os textos, eles tinham o costume de passar a história, a revelação que Deus deu para eles, as histórias que Deus deu a partir dos patriarcas. Eles passavam essas histórias pela conversa, pela fala, de geração em geração. E depois disso passaram a ter os papiros e foram juntando, ok? E sobre o que a Bíblia fala? Ou sobre quem? Ponto principal da Bíblia. Uma palavra: Jesus. A Bíblia fala sobre Jesus, o centro de toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Tudo está linkado, está sendo preparado, está fortalecendo a pessoa de Jesus, revelando a pessoa de Jesus.
E por que que a Bíblia foi escrita? É importante comentar que a Bíblia ela não tem um propósito científico, ela não tem um propósito literário, né, no sentido de ser uma literatura para você se entreter e ter o conhecimento. Apesar de que ela, quando ela cita sobre ciência, sobre literatura, sobre as partes que compõem a história que a gente conhece, história que a gente conhece da antiguidade, ela é exata, ela é precisa. Mas ela não tem um propósito científico nem literário. O propósito da Bíblia é afirmar que nós somos salvos por Jesus. Esse é o propósito da Bíblia. Por isso que, então você vê que, por exemplo, na passagem de João, em João 20, capítulo 20, versículo 31, que fala assim, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, a gente vê que o propósito central da Bíblia está em Cristo, na revelação dele, pelo nome dele. Mas a gente também pode levantar outros pontos, né? Como, por exemplo, como que a Bíblia é singular, no sentido de como que ela é única, ela é o livro mais distribuído no mundo, ela é o livro mais vendido no mundo, ela é o livro mais traduzido no mundo, existem mais de 2.000 traduções da Bíblia no mundo inteiro que são distribuídas, não tem nenhum outro livro que consegue passar esse número de vendas, de distribuições, de traduções. A Bíblia ela também tem uma influência cultural e social incomparável, maior do que qualquer outro livro. A influência que ela trouxe por conta da cultura, por exemplo, a gente tem as nossas artes, as formas de música. Se você for na Europa, você vê tantos pontos turísticos com pinturas, esculturas, as igrejas, tudo carrega uma influência da Bíblia. E, inclusive, o que está na Europa veio para o continente, para as Américas, né, aqui para o Ocidente, e dos Estados Unidos para cá, e a gente vê também, não somente as artes e as músicas, mas também as festas, o Natal, né, tão conhecido no mundo inteiro. Você vê que não acontece só aqui, ou nem somente na Europa, mas se você for na Oceania, né, na Austrália, comemoram o Natal, no Oriente, ou melhor dizendo, na Ásia, né, os coreanos têm esse costume também, ou seja, está espalhada essa cultura, as festas, o casamento, né, como que o casamento veio, a partir também do contexto religioso, tudo isso espalhado pelo mundo inteiro. Então ela tem uma influência na cultura extremamente relevante e que ultrapassa qualquer outra religião. E também uma influência social incomparável. Se você for pensar nos nossos valores, aquilo que a nossa sociedade lutou no passado para poder conquistar, como, por exemplo, quando Martin Luther King lutou contra o racismo, o pastor batista, reconhecendo que, peraí, todos somos criaturas de Deus, não existe diferença entre brancos e negros, e reconhecendo isso, ele lutou contra o racismo. Tantos homens influenciados na sociedade pela Bíblia, coisa que eu estava pensando, né, e cheguei a comentar com os meninos anteriormente, quantas pessoas na nossa história da sociedade, cristãs, que tiveram grandes influências até nos dias de hoje, e ainda assim nós vemos, eu vejo no nosso meio, professores, tantas pessoas que dão descrédito para os cristãos, associando cristão a uma pessoa ignorante. Ainda existe, eu não entendo porquê, mas ainda existe uma imagem, uma ideia de que um cristão é uma pessoa que é inferior, é uma pessoa mais simples, mais humilde, e não dão. Então, entra nesse contexto de que se é cristão, existe uma ignorância no meio do cristianismo. Mas se for ver, não faz sentido se a gente for pegar a história do mundo, quantas pessoas cristãs revolucionaram o nosso mundo, revolucionaram o meio acadêmico, né? Então, se a gente for pegar Henri Dunant, que é o fundador da Cruz Vermelha, o primeiro vencedor do Prêmio Nobel da Paz, era uma pessoa ignorante,
Cristóvão Colombo, que chegou na América e disse que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus nos diários dele, era uma pessoa ignorante. João Calvino, o fundador do sistema educacional público moderno, usado por Deus, era uma pessoa ignorante. John Harvard, um pastor, fundador da universidade mais importante do mundo, a Harvard, nos Estados Unidos, era uma pessoa ignorante. O Fyodor Dostoiévski, o maior escritor soviético de todos os tempos, que disse que ele que falou que o homem tinha um vazio que era do tamanho de Deus. Era uma pessoa. O William Herschel, que é o descobridor, né, dos raios infravermelhos, das luas de Saturno, de Urano, uma pessoa ignorante. Será que era um cientista deles? O grande astrônomo Kepler, a gente na engenharia que tanto estuda as leis de Kepler, ele que disse, quanto mais eu estudo os corpos celestes, mais vislumbrado eu fico com o poder de Deus. Era uma pessoa ignorante na sociedade. William Wilbur, que lutou contra a escravidão no parlamento inglês, uma pessoa devota ao Senhor Jesus. O Martin Luther King, que eu citei aqui, um pastor batista que lutou contra preconceito, contra racismo. Ele, né, contestou os direitos civis nos Estados Unidos. O maior cientista de todos os tempos, Isaac Newton, não pronunciava o nome de Deus sem antes tirar o chapéu da cabeça dele, tamanha reverência que ele tinha diante de Deus. Era uma pessoa ignorante. Então, pessoas que impactaram a nossa sociedade, como que essas pessoas são disso? Por que ainda existe, no meio acadêmico, esse senso de que se é cristão é ignorante? A Bíblia, ela trouxe um impacto na vida dessas pessoas, ao ponto delas quererem estudar mais sobre a palavra, conhecer mais sobre Deus, quem era Deus, a natureza dele, e eles fizeram tantas revoluções no nosso mundo. Hoje em dia, a gente que está no meio acadêmico, né, faculdade, como que começou a partir de Martim Lutero lá na Europa, que queria dar acesso às pessoas para lerem a palavra de Deus, elas não sabiam ler. Então ele quis promover conhecimento para as crianças e aí começou a criar as escolas. E assim a educação surgiu para a gente para poder estudar a Bíblia. As faculdades, as primeiras faculdades que existiram foram para poder estudar sobre a palavra de Deus, os cursos de teologia que deram início às faculdades. Então todo o meio acadêmico, todo o meio científico foi promovido por pessoas que queriam conhecer mais sobre a Bíblia, estudar mais sobre a Bíblia. Por que, então, que o estudo da Bíblia é associado hoje em dia a conceitos mais ignorantes, mais simples? Não faz sentido, não tem qualificação num comentário desse, sabe? Então, a gente precisa saber sobre isso, precisa saber sobre a nossa história, precisa saber sobre esse impacto que a Bíblia trouxe, a relevância que a Bíblia tem desde antigamente até os dias de hoje, né? A Bíblia, ela tem ensinamentos sublimes, no sentido de serem os mais profundos. A Bíblia, ela entra no conceito de amor. Quem que define amor? Né, tão profundo, a gente sabe, tantos poemas tentando explicar. Ela entra no amor, entra no conceito de justiça, de amizade, ou seja, ensinamentos profundos, sublimes, e a Bíblia trata a respeito disso. A Bíblia, ela é um livro tanto complexo, ela vai de um tema complexo, como a Trindade, que é um assunto polêmico de se entender, de se estudar, mas de complexo, ela também pode ter de acesso para crianças. Crianças também podem ter acesso à Bíblia, ler, estudar. Então, ela é para todo tipo de público, para todo tipo de idade, para todo tipo de personalidade, homens, mulheres, todo tipo de cultura, desde aqui do Brasil até o Oriente, qualquer cultura, qualquer pessoa, ela está escrita para qualquer tipo de pessoa. Então, ela tem esses ensinamentos sublimes, ela é atual, né? Ela é se você for pegar em sentido de um documento confiável, a Bíblia, ela é o documento mais confiável da antiguidade. O mais confiável da antiguidade. E eu quero comentar um pouco sobre isso aqui, porque eu conheço um caso de um professor de uma faculdade, era professor de literatura, que ele quis fazer um estudo sobre o Novo Testamento
afirmando que a Bíblia era um documento obsoleto. Ele se baseou em um escritor que chama Ball, que cita assim, que o Novo Testamento foi produzido no fim do segundo século, ou seja, quase 300 anos depois de Cristo. Então, dentro desse pensamento, esse professor fala assim que desse período de tempo, esse intervalo de tempo entre a morte de Jesus e a época que foi escrita, teve muita perda do contexto original, e aí criaram mitos, lendas, por conta desse intervalo de tempo. Então, você imagina, alunos que estão assistindo uma aula dessas, veem um comentário desses, e não conhecem sobre o documento, a Bíblia. Eles acabam acreditando, acabam tendo algum tipo de perda de valor pela Bíblia, pelo documento da Bíblia. Poxa, é mesmo, né? Mas aí, mal as pessoas sabem que, na verdade, pegar e estudar sobre o documento, isso aí é uma mentira. A Bíblia foi produzida no fim do segundo século. Não, na verdade, no ano no ano 130 depois de Cristo, já foram encontrados papiros. Na verdade, muito antes disso, em 1940, a gente teve novos manuscritos que foram encontrados na caverna do Mar Negro. Foram encontrados novos manuscritos que datavam da época de 70 depois de Cristo. Então, assim, eu quero só fazer um comentário a respeito de como avaliar a veracidade de um documento. No nosso caso, a gente vai falar aqui da Bíblia, né? Na literatura, é o seguinte: existe um método para verificar se um documento é verídico ou não. A literatura ela usa 3 métodos ou 3 testes para poder verificar então a veracidade de um documento quando eles não têm um documento original. Então, vamos falar rapidinho sobre esses métodos. O primeiro método ou o primeiro teste é o teste bibliográfico. Nesse teste, você faz quando você não tem um texto original, e aí você vai pegar então a fidelidade da cópia, ok? Então você tem as cópias e vai identificar a fidelidade dela. Como examinar se o texto que você tem é o mesmo que foi originalmente registrado? Então, uma das primeiras formas é verificar o número de cópias que você encontra. Porque quanto maior o número de cópias, mais autoridade os manuscritos têm. Porque aí você consegue verificar que as cópias estão falando a mesma, não houve um desvio aí. Então, quanto mais cópias encontradas, mais autoridade o manuscrito tem. E uma outra forma é você verificar o período de tempo entre a original e entre a cópia. Quanto menor for esse período de tempo, mais confiável é a cópia, porque menos tempo teve para haver os desvios, né? Então, eu quero fazer aqui algumas comparações de textos que a gente conhece, fontes reconhecidas da antiguidade por tempo. Então, por exemplo, Aristóteles. Aristóteles escreveu sua obra cerca de 343 anos antes de Cristo. Porém, a cópia mais antiga datada de Aristóteles é de 1010 depois de Cristo. Ou seja, tem um lapso de 1400 anos. E, além desse longo período de tempo entre o que Aristóteles escreveu e o primeiro documento datado encontrado, além disso, só existem 5 manuscritos da obra de Aristóteles, apenas 5. E a gente estuda até hoje na filosofia e tal. Né? Uma outra fonte reconhecida da antiguidade é a de Júlio César. Júlio César, né, que escreveu as histórias das guerras da Gália. As histórias de Júlio César, elas aconteceram entre 58 e 50 a.C. Mas o documento datado encontrado, ele está datado no ano 1000 após a morte de Júlio César. Você vê também o período de quase 1000 anos, né, dentre o que foi escrito para o que foi encontrado. E possui apenas 10 cópias dessas histórias.
Agora, se a gente for pegar o Novo Testamento, que era o que o professor dessa faculdade estava contestando, o Novo Testamento ele tem datação de 70 anos depois de Cristo. Ou seja, um período de 70 anos do que aconteceu, do que foi datado. E, na verdade, até um pouco antes, porque foi um pouco antes da queda de Jerusalém que foram encontrados. E o número de cópias encontradas do Novo Testamento chega a 20 mil. 20 mil cópias. Ou seja, o Novo Testamento está em primeiro lugar em evidências manuscritas da literatura da antiguidade. Sendo assim, existe mais evidência da veracidade dos textos do Novo Testamento do que das obras de literatura clássica, como de Aristóteles e de César. Ou seja, se uma pessoa quer matar a veracidade do Novo Testamento, é extinguir, consequentemente, ela mata Aristóteles e mata Júlio César. Essas pessoas não existiram, porque a confiabilidade do documento deles é muito inferior à do Novo Testamento. Então, esse é o teste bibliográfico, para você identificar a veracidade de um documento. Um outro teste, vou ter que andar um pouco mais rápido aqui, o outro teste é o da evidência interna. Quando você tem um documento e agora você quer avaliar se o que está registrado no documento é merecedor de crer, se é verdadeiro o que está ali. Como que você faz, então, para verificar as alegações do texto? Você tem que fazer um estudo para perceber se existem contradições entre o texto que está escrito e ver se também existem erros, de fato, históricos. Então, se existe algum, vamos supor, se o texto bíblico cita a respeito de algum rei, você vai pesquisar na história da antiguidade sobre esse rei, onde ele viveu, o período que viveu, a capacidade histórica, se ela bate com outros registros históricos, né? E também, se no texto da Bíblia ela foi escrita por tantos diferentes autores, né, você vai ver se existem contradições nas narrativas, naquilo que foi documentado ali. E, então você vai verificar essa capacidade de dizer a verdade. Mais ou menos essa ideia. E no Novo Testamento a gente vê que existem vários registros geográficos, registros cronológicos. Então, e essas narrativas do Novo Testamento falam muito a respeito de Jesus. E elas foram registradas por testemunhas oculares. Então, o que você faz para poder estudar sobre o Novo Testamento? Você vai pegar o depoimento, o que essas testemunhas oculares escreveram, que existem registros de pessoas que viram Jesus, aí você vai ver se isso vai bater com os registros bíblicos, e aí você pega essa série de detalhes que a Bíblia proporciona, e assim você tem como comparar com outras histórias, outros registros da literatura. Então, eu vou citar um exemplo aqui, no caso lá no livro de Lucas. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Fala assim: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Ou seja, aqui Lucas está declarando, ele está provando como que muitos se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que aconteceram. Ou seja, muitas pessoas relataram um mesmo relato, dando assim uma possibilidade de estudar vários relatos e verem se eles estão batendo. Essa é a ideia. Tem como você também ver outros detalhes, como, por exemplo, no capítulo 3 de Lucas, só citando um exemplo de um versículo, olha a riqueza de detalhes que ele passa. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Zilanes, tetrarca de Abilene, e por aí vai, citando uma série de nomes de pessoas, de locais, de parentes, cronologia, ou seja,
Isso tudo está mostrando para a gente uma riqueza de detalhes que você consegue comparar com outras fontes literárias para saber se existe evidência interna. Essa é a ideia, então, para você verificar a veracidade da evidência interna do documento. E que no Novo Testamento não existem outros textos que distorcem ou que desvalorizam o que está documentado. Esse, então, é um grande fator que traz uma legitimidade para o Novo Testamento. E um outro teste que existe na literatura é a evidência externa. Aí, como que funciona a evidência externa? Falando assim, rapidamente, você vai procurar saber se a história que está ali é apoiada por outros documentos, citando fatos científicos, evidências científicas, vendo se há uma harmonia do que está registrado com fatos históricos da história e da ciência, como, por exemplo, a arqueologia. E aí, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se você for olhar na arqueologia, tantas fontes diferentes que são fortes evidências que provam eventos registrados na Bíblia, como, por exemplo, no livro de Atos. O livro de Atos, ele é perfeitamente exato na descrição geográfica, que é da Ásia Menor. Ele cita, por exemplo, sobre Paulo em Atenas, no Areópago, que é tão conhecido. E então você consegue, né, no Novo Testamento existem várias viagens que Paulo faz, viagens missionárias, citando sobre os mares, os locais, culturas. Então, partindo desse ponto, você consegue verificar se o que está registrado ali tem uma harmonia com fatos arqueológicos, geográficos. Você vê que foram, se você for no Antigo Testamento, inclusive, tem muita coisa, se jogar na internet tem muita coisa, comprovação de peças arqueológicas, foram encontrados os utensílios dos egípcios no Mar Vermelho, por mergulhadores que foram lá e encontraram. Tem a história de Nabucodonosor, que a gente estuda na escola, em história. Existem provas da história da Arca de Noé, como que outros países, como a China, têm pedras que foram encontradas com desenho de uma arca com animais. Então, assim, é muito material, muito conteúdo arqueológico que consegue trazer uma forte evidência sobre o que está escrito na Bíblia, que é interessante de verificar. Ou seja, a gente está falando isso tudo para mostrar como que a Bíblia, ela é um documento, ela é um documento mais confiável da antiguidade, tem comprovações arqueológicas dela, né? Então, ela tem a sua veracidade como um documento na literatura. Outros pontos importantes também para se falarem da Bíblia, se a gente for reparar, olha que poderoso isso. A Bíblia, ela é um livro indestrutível. E, por um outro lado, pessoas morrem pela Bíblia. Até hoje, quantas pessoas já se levantaram para tentar destruir a Bíblia, destruir o conteúdo da Bíblia? Tantas guerras já aconteceram, perseguições, o comunismo tentou acabar com a Bíblia. Pessoas morrem pela Bíblia até hoje. A gente tem países, principalmente no Oriente Médio, onde pessoas que têm a Bíblia, são portadores da Bíblia, elas são torturadas, são convidadas a negarem a sua fé, para assim elas terem a sua vida, para não serem torturadas, e elas ainda assim decidem: eu não nego a minha fé, eu sei daquilo que eu creio, e a palavra de Deus é a Bíblia que revela para essas pessoas sobre a vida, sobre Cristo. Então, você vê que pessoas morrem por esse livro, algo poderoso que envolve esse livro, como nenhum outro, em todo o mundo, nenhum outro livro faz pessoas morrerem por ele como a Bíblia. E, então, assim, se você for pegar pessoas que desmerecem a Bíblia, essa pessoa não está qualificada para falar, não tem noção do impacto que a Bíblia traz na sociedade, né? Por quê? Esse livro é a palavra de Deus. Esse livro é a palavra de Deus, que nem é citado em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, né? Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus
e útil para ensinar a verdade, condenar o erro e ensinar a maneira certa de viver. Esse livro é a palavra de Deus. Você vê tantas vezes na Bíblia a frase, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Então você tem ali Deus falando para o seu povo diretamente. Os filósofos, eles especulam, eles imaginam. A Bíblia, ela afirma. A Bíblia, ela dá certezas. E todas as certezas que ela dá são coerentes. Tudo aquilo que ela já afirmou, como, por exemplo, as profecias. Quantas profecias? Isso vai acontecer, escute o povo que eu vou fazer. E aí você vai ver na história, acontece aquilo que a Bíblia traz de profecia, como exemplos que a gente tem de Jesus Cristo. Existem 333 profecias no Antigo Testamento sobre Jesus e que todas se cumpriram na pessoa de Cristo. Tantas profecias se cumpriram sobre o local onde ele iria nascer, sobre a estrela, sobre o que ele iria fazer no deserto, a mensagem que ele iria pregar, sobre o ferimento que Jesus receberia, tanta coisa. E se for ver também não somente sobre Jesus, mas sobre a história de Israel, né? A gente vê os profetas que falaram que Israel seria uma nação destruída, e que realmente foi. Mas também fala na Bíblia que seria uma nação que voltaria a conquistar a sua independência, e que nós vimos isso acontecer em 1930, 40, se não me engano, quando Israel voltou a ser uma nação. Tudo isso bíblico. Quando a Bíblia afirma, ela é verdadeira, ela é verídica, as coisas acontecem. A ciência, nem a ciência tem tanta verdade e precisão como a Bíblia. A ciência, ela não é uma solução. A ciência, ela é uma busca. Constantemente, a ciência precisa se atualizar. Os nossos livros, se for pegar o meu livro de ciências que eu estudei quando criança, está desatualizado, porque ela está constantemente descobrindo novos métodos, tendo novas descobertas. Então, a ciência, ela é uma constante busca. O ovo, né, que nem eu brinco com algumas pessoas, até hoje eu não sei se o ovo faz bem para a saúde ou se faz mal. Depende do especialista que está falando. Então, não tem só uma voz. A Bíblia, ela tem só uma voz. Ela tem vários escritores, mas só um autor. Esse é o poder da Bíblia. Vários escritores, só um autor, Cristo. Aquele que se revelou para nós, né? Então, para poder concluir o assunto do documento, a gente vê que para poder concluir o poder que a Bíblia tem, que vai além da explicação humana. A Bíblia, ela apresenta um estilo de vida para a gente que é um convite a uma vida de desconforto. Se você for pegar as outras religiões, muita gente entra em religião por necessidade, por algum tipo de busca por uma válvula de escape, né? Por algum tipo de paz interior e uma energia, e quero me sentir parte de alguma coisa, ou seja, por um benefício próprio. Mas o cristianismo, ele é um convite para uma vida desconfortável. Ele mexe com a nossa moral. É um livro que nos confronta, né? Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então, é uma Bíblia que não massageia, um livro que não massageia o nosso ego. Não massageia o nosso ego. E ainda assim, tem gente que morre por esse livro. Ainda assim, tem gente que entra nesse estilo de vida com convicção, por mais que seja um estilo desconfortável. Por quê? Porque a gente tem que abrir mão da nossa própria vontade da carne, aquilo que a gente tantas vezes quer fazer, queremos ter um impulso, porque a carne, ela está constantemente lutando as nossos próprios interesses e vontades. Então você é convidado a abrir mão de tudo isso. Tudo isso. Você não vive mais para você. E ainda assim, tantas pessoas têm revelações e encontram o sentido da vida e até morrem por esse Deus, o Cristo revelado. Então, a minha conclusão é, por mais que seja um livro que tem a sua importância até nos dias de hoje, tem sua transformação, revoluciona a nossa sociedade, tem a sua importância histórica, tem a sua importância como um documento verídico,
na ciência, na arqueologia, por mais que ela tenha todos esses requisitos, ainda assim, o mais importante dela, a gente vê que não é a importância científica, o mais importante, o mais precioso dela é que ela não é simplesmente um documento de se confiar. Ela vai muito além disso. É um documento é um livro que transforma vidas. É um livro sobrenatural. Você não explica como pessoas se entregam a esse Deus e entregam a própria vida. Você não explica. Então, há um mover sobrenatural. E a gente só consegue concluir. É a palavra de Deus. Então, era esses os comentários e a palavra que eu queria trazer a respeito um pouco mais, falando um pouco mais sobre a Bíblia. E eu quero fazer uma oração para que tudo isso que foi colocado aqui, todos esses conhecimentos, esses pontos, essas verdades, possam nos edificar como cristãos e que também possa servir de resposta para outras pessoas, né? Que possa edificar a fé de outras pessoas e que possa ser um conhecimento que outras pessoas vão poder ter acesso e verem o valor. A Bíblia tem um valor maior do que qualquer outro livro que já veio aqui no planeta Terra. Então, por isso que eu quero orar, para que isso seja transformador nas nossas vidas e venha transformar a vida de outras pessoas. Amém.